Olá, meu nome é Daniele Maria Alves Ferreira, eu sou graduanda do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Viçosa e o trabalho que eu vou apresentar para vocês com o título Contribuições para a determinação do perfil sanitário de saguis híbridos do gênero Calitrix no município de Viçosa, Minas Gerais e região, é referente ao projeto de iniciação científica realizado por mim no edital PIBIC-FAPEMIG de 2022 a 2023, sob orientação da professora Fabiana Azevedo Volvaldi, do Departamento de Veterinária da UFV. O meu projeto de iniciação científica ele é parte do projeto de doutorado da Isabela Normando Mascarenhas, também sob orientação da professora Fabiana. Bom, para entender qual a relevância de se determinar um perfil sanitário dos saguis híbridos da região, a gente precisa entender primeiro quem são esses animais. Aqui na nossa região de Viçosa, a espécie de sagui do gênero Calitrix, que é endêmica, é o sagui da Serra Escuro, o Calitrix aurita. Porém, essa espécie, ela se encontra atualmente extinta aqui na região. E por que isso acontece? Principalmente pela hibridação. A gente tem espécies invasoras de Calitrix que foram trazidas principalmente através do tráfico para a nossa região. Essas espécies elas não ocorreriam naturalmente aqui. Então, naturalmente, a gente não teria o encontro dessas espécies invasoras com o Calitrix aurita. Porém, essas espécies elas possuem uma grande semelhança, tanto genética quanto fisiológica, entre si. Então, mesmo que essas espécies naturalmente não fossem capazes de se encontrar, quando esse encontro acontece, elas são capazes de formar indivíduos híbridos e férteis. Então, por si só, a hibridação ela já representa um risco para a conservação, porque ao longo do tempo a gente vai ter a perda da genética dos indivíduos puros, das espécies puras. Mas além disso, essa semelhança fisiológica e genética que a gente tem entre as espécies, ela também permite que ocorra a transmissão de doenças entre os indivíduos. Então a gente também tem a possibilidade de doenças que não ocorreriam naturalmente aqui serem trazidas por esses indivíduos híbridos, por esses indivíduos invasores que posteriormente se formou os híbridos. Além disso, também tem o risco de potencial zoonótico das doenças dos primatas não humanos, né? Ou seja, existe um risco de algumas doenças que ocorrem em primatas não humanos serem transmitidas para os seres humanos. Então, o objetivo geral do meu trabalho foi identificar a eumintofauna dos saguis híbridos provenientes dos fragmentos de mata do município de Viçosa e da região. A isso, no período de 4 de novembro de 2021 a 5 de julho de 2023, nós capturamos 22 saguis híbridos de vida livre aqui da região. Esses animais que eram capturados, todas as capturas ocorreram seguindo os protocolos de bem-estar animal, e esses animais eles eram posteriormente encaminhados para a esterilização, visando, a longo prazo, reduzir a população de híbridos da região. Então, a gente teve ao todo 28 amostras de fezes que foram armazenadas em geladeira até o momento do processamento. O método de diagnóstico que a gente escolheu foi a sedimentação espontânea, porque esse método ele é indicado pela literatura como mais adequado para a identificação de parasitas nas fezes de saguis. Para a análise, a gente coleta uma alíquota do sedimento e coloca em lâmina, cobre com lamínula e faz a leitura em microscópio. Para cada amostra, foram feitas no mínimo 3 lâminas e os ovos que foram encontrados, eles foram medidos e identificados, mas eles não foram quantificados, porque o método de sedimentação espontânea, ele é um método qualitativo e não quantitativo. Então, como resultado dessas análises que a gente fez, a gente encontrou estruturas parasitárias em 82,1% das amostras que foram analisadas. Ou seja, 23 animais estavam parasitados por pelo menos uma espécie de euminto.
A gente encontrou co-infecção, ou seja, parasitismo por mais de uma espécie ao mesmo tempo, em apenas um indivíduo. E 5 indivíduos, eles não estavam infectados por nenhuma espécie de aumento. A nível de espécie, a gente identificou Prima subulura jaque parasitando 71,4% dos animais. E a nível de gênero, a gente identificou Prosternox parasitando 14,3% dos animais. Apesar de não ser possível identificar a espécie de Prosternox apenas pela morfologia dos ovos, a gente sabe que Prosternox elegans tem como seu principal hospedeiro o Calitrix jacus, que é uma das espécies invasoras que foram trazidas pelo tráfico aqui para Viçosa. E a literatura também indica que a infecção por Prosternox elegans é uma das principais causas de morte em saguis do gênero Calitrix. Dos 28 animais que foram capturados, a gente conseguiu realizar exame físico completo em 15 deles. O primeiro parâmetro observado foi a pelagem, e em todos os animais foi observado que a pelagem estava íntegra e densa. No saguis do gênero Calitrix, a pelagem ela é um indicativo de saúde ou doença. Além disso, a gente também observou que 42,8% dos animais que foram submetidos ao exame físico apresentavam mucosa anal hiperêmica. E esses animais eles estavam todos parasitados por Prima subulura jaque. Além disso, o score corporal, que também é um indicativo de saúde nesses animais, ele foi observado tanto no animal co-infectado por Prosternox e Prima subulura jaque, quanto em 6 animais parasitados apenas por Prima subulura jaque, foi observado o score corporal igual a 2, que é caracterizado pela proeminência do ilho e das vértebras da coluna à palpação e pela pouca gordura presente nas costelas. Além disso, um dos animais que apresentava mucosa anal hiperêmica, né, ele estava parasitado por Prima subulura jaque, ele apresentou prolapso retal parcial. Então, a principal conclusão do nosso trabalho foi que, apesar da literatura apontar que Prima subulura jaque não é um patógeno que causa doença e que não é observada manifestações clínicas nos animais quando parasitados por Prima subulura jaque, o nosso trabalho mostrou o contrário, que é possível sim observar manifestações clínicas da parasitose nos saguis, e esses sinais clínicos eles vão ser principalmente a inflamação da mucosa anal, podendo evoluir para um prolapso retal parcial ou completo, e também o baixo score corporal. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu deixo aqui o meu agradecimento à Universidade Federal de Viçosa pelo incentivo que oferece a nós para a realização de pesquisa científica durante a graduação, ao Simpósio de Integração Acadêmica pela oportunidade de apresentar o meu trabalho, à FAPEMIG pela concessão de bolsa para a realização dessa pesquisa, ao Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Viçosa, principalmente ao Laboratório de Parasitologia e Doenças Parasitárias, que foi essencial para a realização desse trabalho, e também ao Centro de Conservação do Saguis da Serra.